Bom, agora a gente vai modelar a parte central da roda. Antes disso, a gente precisa só conferir algumas referências de como se comporta a superfície, né, nessa parte central. Então aqui a gente tem alguns discos, e esse volume aqui que a gente vai ter que vai ser um pouquinho mais complicado do que fazer essa parte dos discos, que é uma coisa mais simples pelo Maya, né? Então a gente vai seguir a mesma lógica de fazer objeto seccionado, né? Então a gente vai construir, como essa aqui é a nossa referência, a nossa peça principal, as outras são só as cópias. Então a partir dela, a gente imagina o eixo aqui traçando aqui, né, da peça, e o outro eixo aqui, que seria isso daqui replicado para todos os lados, né? Então a gente vai modelar só a partir daqui para cá. Nisso a gente já vai ter a peça inteira. Essa peça inteira, fora os discos, né? A gente pode começar puxando algumas linhas. Então a gente vem selecionando o modo Edge, seleciona essas edges aqui no caso, né? Aperta espaço, vamos ver até onde. A gente pode selecionar mais essa também. E a gente pode usar a ferramenta Extrude. Opa, Ctrl Z. Com o W selecionado, a gente puxa até mais ou menos onde que ela vai bater. Mais ou menos por aqui. Pronto, aqui tá tranquilo. Agora o restante, a gente só vai arrumando os pontos. Então esse é o nosso eixo de simetria. Aqui vai ser um pouco complicado, mas a gente consegue arrumar esse pedaço que está um pouco confuso aqui, né? Aqui a gente pode jogar essa edge um pouquinho para cá. E aqui seria bom trazer mais uma linha. É bom, no caso ele veio pra cá, então provavelmente nossa peça principal é esta aqui. Não seria essa, né? Não entendi. Mas vamos lá. Às vezes acontece isso. Então a gente precisa... Cuidado para não se enganar com as linhas que ele vai exibindo aqui. Que ele vai exibir duas, mas é porque uma é a cópia, né? Então, se a gente ir posicionando, a gente vai ver. Por aqui já tá bom. Vamos conferir como que ficou. Como a gente foi trocando o material, aplicando material, mais de um material na peça, o Maya ele não entendeu. Aqui ele deu uma confusão aí, tá vendo que tá uma cor diferente? É porque ele aplicou, a partir do momento que você aplica mais de um material numa peça, aí depois ele não vai saber qual dos dois escolher para colocar o material, a peça nova, a superfície nova que você deu o extrude, né? Então ele vai de uma forma, ou ele vai colocar um material padrão, ou de uma forma aleatória, né? Então no caso a gente pode selecionar tudo e aplicar o material existente, que seria o metal. A gente pode fazer isso com todos. Seleciona tudo, aperta o G para repetir. Aí ótimo.
Só que, se a gente for olhar na referência, ela não tem um canal aqui, uma deformação igual tá ficando aqui, né? A gente precisa fazer algumas alterações. A gente pode vir adicionar um edge loop. No caso aqui, para manter isso daqui da peça, esse raio. E vamos espalhar um pouco mais isso daqui. Aqui a gente precisa entender um pouco como que se comporta essa superfície. Então, a gente for ver, é como se fosse uma superfície só, tudo aqui, e aqui ele vai indo para trás. A partir desses pontos aqui, ele desce. Então vamos tentar fazer isso também. Seriam fazendo uma ligação, uma linha aqui, traçando uma linha aqui. Então a gente pode fazer com essa ferramenta aqui, ó, Multicut Tool. Deixa eu ver onde que ela tem. Ela tem aqui, ó, Mesh Tools, Multicut Tool. Essa ferramenta é útil para você adicionar por pontos específicos. Em vez de você ficar usando só o Edge Loop, que ele vai atravessar toda a peça, esse aqui você consegue em pontos específicos. Então você pode clicar no Vertex e depois clicar na Edge. Depois aperta o Enter. Aperta o W para sair desse modo. Aí a gente joga tudo isso aqui para frente, porque essa superfície era alinhada. Então, aos poucos vai diminuindo aquele efeito. Agora a gente pode adicionar outra linha passando aqui tudo, como fosse um edge loop. Só que aqui tem um problema, que aqui formou um triângulo, né? O que a gente faz para eliminar um triângulo, né? Para não ficar deformado? A gente pode unir esses dois pontos. Então a gente pode vir aqui no Merge, que no caso seria esse daqui. Aí com Ctrl Shift, só relembrando, segurando o Ctrl Shift, se clicando, ele vai adicionar lá. Esse aqui é o mesmo que esse aqui, só que você consegue alterar o ícone, né? Vem no modo edição. Então a gente pode deletar. Então a gente dá um merge aqui. É tranquilo, vamos só conferir se tem 4 lados, todos eles certinhos. Opa. Aperto o F de foco. Então vamos espalhar um pouquinho melhor isso. Aqui está um pouquinho fora uma peça da outra por conta do ponto central da simetria que não está exatamente perfeito. Mas isso a gente pode corrigir depois, quando a gente finalizar a malha. E a gente daria um merge entre essa superfície aqui e essa aqui, transformaria numa peça só. Então depois a gente poderia vir aqui e selecionar os dois edges e dar merge. No caso eu explico mais tarde isso. Então vamos adicionar aquela linha que vai deixar uma tensão um pouquinho maior aqui. Vamos ver se com o edge loop vai funcionar. Funcionou. Exatamente isso. Vamos ver como está se comportando. Está um pouquinho marcado demais. Tá vendo que o highlight não está igual à nossa referência? Então o que a gente faz? Voltando no modo 1, a gente pode tentar descer esse ponto. Às vezes vai tentativa e erro, né? Então para suavizar um pouco o raio, a gente pode espalhar e depois distribuir os espaços. Então vamos nessa vista aqui que vai ser mais fácil.
Quanto mais distribuído as edges, mais suave vai ficando. Que nem essa distância daqui até aqui, igual essa até essa, em superfícies que são iguais, né? Aí a gente já pode fazer esse chanfro aqui. Aproveitar já. A gente sobe essa linha. Tem outra ferramenta, a gente pode alinhar, em vez de ficar puxando pontinho, 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 a gente pode alinhar toda esse edge de uma forma mais rápida com essa ferramenta aqui. Só que você tem que tomar muito cuidado para não cortar as outras partes da peça, né? Então a gente pode vir, você clica com o botão esquerdo e arrasta até o ponto, quer dizer, passando desse ponto aqui até o ponto final. E solta. Só confere se ele não atravessou aqui também, não. Aí depois, você, com o modo de seleção Edge, você clica 2 vezes, ele vai dar o loop em cima dessa Edge, e depois você vai lá em Delete, e você consegue deletar ela e ficar só uma linha reta. Ou, no caso, poderia passar uma linha daqui até aqui. Então essa ferramenta facilita muito na hora de organizar sua malha. Então aqui a gente precisa de mais uma tensão para fazer o chanfro. Então vamos aproveitar já selecionar essas formas e jogar um pouquinho para trás. No caso, fazer esse volume aqui. Tá bem mais parecido agora, hein? E o acabamento aqui ficou até bacana. Agora é salvar. Agora a gente pode fazer essas peças aqui, né, adicionais, os disquinhos, né, essas tampas, né. Então a gente pode começar com essa cinza aqui, que ela é um pouquinho mais simples que a outra, que ela tem esse aro aqui, né, que ela tem umas formas a mais aqui. Então a gente pode começar com o cilindro. Então você criando o cilindro aqui, ele vai aparecer nesse ponto, ele vai criando no centro já, tá certinho, tá na posição mais ou menos ok. A gente rotaciona ele, segurando J, né, pra ir com um ângulo mais correto. Aí nos atributos do cilindro, a gente vem, acho que 20 divisões, acho que tá muito. A gente pode colocar 8. Eu geralmente coloco 8, porque você consegue ter uma linha horizontal, outra vertical. A gente não precisa do cap, porque esse cap aqui ele tá com tudo triângulo, né? Então, ou a gente pode fazer isso aqui, ó, já adicionar prevendo essa linha aqui. Aqui na nossa referência aqui tem um gap, né? Isso aqui. Então, colocar as divisões da tampa, né? Pode deixar assim. Aí você já pode apagar o histórico, você não vai precisar mais mexer nas divisões. Nossa peça está mais simples. Aí é só para apertar o 3 para conferir. Isso aqui. Vai estar com as divisões não tão boas, a gente pode aumentar aqui as divisões. 3, tranquilo. A gente volta. Com um selecionado, agora a gente vai modelando em relação à referência. Vamos modificar a escala, colocar mais ou menos visualmente aqui falando. Volta um pouco. Só que a gente não precisa dessa face de trás, então, como está tudo selecionado, a gente deseleciona e apaga tudo aqui. Isso aqui também, a gente não vai precisar desses triângulos aqui. Então a gente pode vir, selecionar eles
E na ferramenta aqui para deletar. Agora a gente joga esse aqui um pouquinho para frente. Por conta desse volume aqui. Essa tampa aqui é um pouquinho para frente. E ela parece que ela é um pouco... tem uma curvatura aqui. Aqui parece um pouco mais reto, né? E depois aqui vem uma curvatura. Então a gente pode fazer isso também. Leva um pouquinho. Vamos colocar nessa vista aqui para arrumar ele já, a peça inteira. Seleciona tudo. Ctrl 3 selecionado. Pronto. Agora essa daqui, talvez seja por aqui assim. Então agora a gente vai adicionando as linhas de tensão para fazer os raios. Adicionou aqui, outra aqui. Aí nossa peça já vai fechando, ficando mais parecida. Aí para fazer a bombatura aqui, né? Porque aqui está flat, uma superfície flat. Seleciona e só dá um extrude. Aí com R selecionado a gente diminui e joga um pouquinho para frente. Opa, Ctrl Z. Joga um pouquinho para frente. Aí agora a gente tem uma superfície bombada. É para vincar um pouquinho mais, porque é um pouquinho marcado, a gente pode adicionar mais uma linha aqui. No caso tem um gap, como que a gente faz esse canal aqui na verdade, né? Um canal. Seleciona a face. Com o Shift selecionado agora, eu clico na próxima, ele já até apareceu o íconezinho mais, né? Clica 2 vezes, ele deu a volta inteira. Com o Shift selecionado ainda, clico na próxima. Clico 2 vezes, agora eu soltei Shift. Aí eu selecionei aqui, né? Agora eu vou fazer aquele canal. Então, nos atributos aqui do Extrude, né? Que ele já abre aqui, ó, o Extrude. Aqui na espessura a gente volta um pouco. Se você apertar o 3 para conferir, ficou muito mole, o que a gente faz? A gente precisaria colocar mais uma linha aqui, ó. Opa, tá meio difícil aqui. Mais uma linha atravessando aqui. Então o que a gente faz? Em vez de fazer ela adicionar depois, a gente pode fazer agora já. Opa. Com o Ctrl selecionado aqui nessa ferramenta. A precisão não tá tão boa aqui. A gente pode vir com W e jogar um pouquinho pra frente. Pega uma vista que você consiga ver onde está modificando. Aqui tá bom. Agora a gente repete com o G a extrusão. E a gente volta, joga um pouquinho mais fundo. Pronto. Agora vamos aplicar um material para ficar mais parecido com a referência. A gente vai lá na aba Handling, clica no Blim, só precisa do Blim. Deixa um pouquinho mais cinza. Agora está bem parecido. Só aqui que a gente precisa adicionar uma linha a mais para ele marcar um pouquinho. Em vez de adicionar aqui, como essa face já tem um, a gente adiciona do lado de cá. Aqui também. Pode adicionar mais uma aqui, marcar bem. Uma peça mais precisa, né? Aí vamos só conferir o posicionamento. Aqui tá bacana. Aqui também, se você precisar aumentar, você seleciona o que você precisa aqui. Com o Ctrl Shift, ele sempre vai selecionar, sempre vai adicionar. Se você segura só o Shift, onde você seleciona, ele vai inverter a seleção, né?
Então sempre lembra disso. Para sempre selecionar, você segura o Ctrl Shift e vai clicando. Aí, com o R selecionado, você consegue modificar ou aqui na escala geral ou na escala só nesses dois eixos que você está vendo. Então eu consigo aumentar, mas como ele já está na posição que eu acho que já está ok, eu vou deixar aqui. Aí você pode ir controlando essa bombatura, se quer mais, menos. Se você diminui e acelera um pouco mais. Ficou muito pouco. Aqui tá bem ok. Aí agora é só posicionar. Ah, o centro tá bem deslocado. Só vir aqui em Modify, Center Pivot. Aí a gente joga ele aqui pra dentro. Aí não esquece de salvar.